Bem-vindos, meus amigos, a mais esse programa Saber Direito. Meu nome é Alberto Zacarias Toron e nós estamos falando sobre o habeas corpus. Se você quiser participar do nosso programa, basta mandar um e-mail para o nosso endereço saberdireito@stf.gov.br. Não deixe de mandar a sua pergunta. No encontro anterior, nós falamos sobre o surgimento da garantia do habeas corpus na Inglaterra, a sua evolução no âmbito da Inglaterra, a ida desse instituto para as colônias americanas, a sua promulgação na Constituição americana. Falamos do surgimento e da evolução do Instituto no Brasil. Falamos da doutrina do habeas corpus, que preconizava a possibilidade de se utilizá-lo de forma mais ampla, não apenas protegendo a liberdade de locomoção, e vimos como as sucessivas constituições trataram do assunto. Vimos o caso da Olga Benário, sob o Estado Novo, em que a garantia do habeas corpus era letra morta, e, tristemente também, a lembrança da supressão da garantia do habeas corpus sob o AI-5 para os crimes políticos. Vimos o renascer deste instituto com pleno vigor na Constituição de 1988, e hoje vamos falar das características do habeas corpus. Hoje o programa tem um sentido eminentemente prático. Você que está nos ouvindo e não é formado em direito, você que está nos ouvindo e não trabalha com advocacia, não tem a prática de impetrar habeas corpus, até mesmo você que está na cadeia e que eventualmente tem a necessidade de impetrar o habeas corpus, o defensor público não te visitou, o seu advogado não te visitou e você precisa impetrar o habeas corpus. Hoje nós vamos ver como isso é possível, como se faz isso. E para falar disso com vocês hoje, meus amigos, eu queria lhes dizer o seguinte. Quem abrir o Código de Processo Penal vai ver que o habeas corpus ele é regulado no artigo 647 até o artigo 667. E vai perceber que ele se situa entre os recursos. Embora se situe entre os recursos, apelação, o recurso sentido estrito, na verdade, o habeas corpus é uma ação constitucional, é uma ação autônoma, de caráter constitucional, que pode ser meramente declaratória, quando se tratar de declarar, por exemplo, a perda do Estado do direito de punir pela ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Mas o habeas corpus pode ter também um caráter constitutivo, quando, por exemplo, se declara ilegal uma determinada prisão. Pergunta. Meu nome é Stephanie Cardoso, eu sou estudante de jornalismo e eu quero saber se o habeas corpus é uma ação rápida. Stephanie, o habeas corpus, ele é uma ação rápida, ele tem um rito sumário, não se pode discutir provas no habeas corpus. Quando o habeas corpus é impetrado no tribunal, o relator deve levá-lo na primeira oportunidade, após receber as informações da autoridade que é apontada como coatora, após o parecer do Ministério Público. Ele, a rigor, deveria ser um instrumento rápido. Na prática, não é tão rápido assim. Se nós observarmos, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal proclamou decisões nas quais se observa que a reclamação tem a ver com a morosidade, com a demora no julgamento do habeas corpus, apesar de que, repito, todo mundo que trata do habeas corpus assinala que a sua característica mais importante é efetivamente a celeridade, a rapidez. Mas se nós olharmos aqui
um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 91.041 de Pernambuco, do qual foi relator o ministro Carlos Brito, nós vamos ver que a Suprema Corte disse o seguinte: de nada valeria declarar com tanta pompa e circunstância o direito à razoável duração do processo, se a ele não correspondesse o dever estatal de julgar, dever que é uma das vertentes da altissonante regra constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Dever, enfim, que do ângulo do indivíduo se transmuta em tradicional garantia de acesso eficaz ao Poder Judiciário. É o que se tem chamado de juízo de non liquid, a significar que o Poder Judiciário está obrigado a solver ou liquidar as questões formalmente submetidas à sua apreciação. A esta a sua contrapartida, da qual não pode se eximir jamais. Neste caso, o habeas corpus estava demorando mais de 4 meses para ser julgado. Há outros casos em que ele, às vezes, leva mais de ano para ser julgado. Eu já vi habeas corpus, é um fato absolutamente anômalo e insólito, mas um habeas corpus levou mais de 4 anos para ser julgado. Mas, a rigor, o habeas corpus tem essa característica de ser um remédio rápido, um remédio célere para julgamento das coisas, não é? Ok. Também, num outro caso, o ministro Celso de Mello, ele determinou a suspensão da ação penal, isso foi no habeas corpus 93.279, um caso do Estado do Maranhão, porque o Superior Tribunal de Justiça, passados 6 meses, não julgava o habeas corpus. Então vejam, tanto é um remédio que deve correr rapidamente, tanto o habeas corpus deve andar com a maior rapidez, que se isso não acontece, o próprio fato de não se julgar rapidamente um habeas corpus pode significar em si uma causa para identificação do constrangimento ilegal, sanável também pela via do habeas corpus. Porque, neste caso, a liberdade da pessoa fica comprometida pela própria inefetividade da prestação jurisdicional, pela demora no julgamento do habeas corpus. O habeas corpus, qual é o objeto de tutela? O que é que ele resguarda? O habeas corpus protege a liberdade de locomoção e, anotem, tudo aquilo que lhe diga respeito. Isso tem um sentido muito importante, porque muita gente pensa que o habeas corpus só serve para casos de prisão. Às vezes a pessoa se assusta, eu impetrei um habeas corpus para trancar a ação penal. Mas habeas corpus não é só para a liberdade de ir e vir? É, mas lembrem-se daquilo que nós falamos na primeira aula. Nós deixamos bastante claro que tudo aquilo que interfira, ainda que de forma mediata, ainda que de forma oblíqua, com a liberdade de ir e vir, é passível de tutela pela via do habeas corpus. Por isso é que se tem admitido a impetração de habeas corpus quando, em inquéritos ou ações penais, se determina a quebra indevida do sigilo da pessoa, ou quando se impede o advogado de examinar os autos do processo, ou quando a ação penal é nula. Em todos esses casos, cabe a impetração de habeas corpus. Por quê? Ainda que remotamente, isso se liga à proteção da liberdade do indivíduo. Então, o habeas corpus, ele tutela e tem como característica central, ele protege a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. É importante lembrar o seguinte: se o habeas corpus serve para tutelar a liberdade de ir e vir, ainda que de forma imediata, e eu tiver, por exemplo, uma situação
em que a pena aplicada foi a pena de multa, eu poderia impetrar habeas corpus? Nós sabemos que hoje a pena de multa não pode ser mais convertida em pena privativa de liberdade. A pena de multa vai ser cobrada. Percebam o seguinte: se não há a mais remota possibilidade de a liberdade de ir e vir ser atingida, então, neste caso, eu não posso manejar o habeas corpus. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal chegou a sumular o entendimento, e isso nós vamos encontrar na súmula 693, de que não cabe impetrar habeas corpus contra processo no qual tenha sido cominada a pena de multa, porque ela nunca pode significar um prejuízo à liberdade de ir e vir do indivíduo. Estaria certo o Supremo Tribunal Federal? Seria verdadeiro isso? Daniel, vamos admitir que o sujeito ele foi condenado, o juiz lhe aplicou uma pena de multa, apenas uma sanção pecuniária, e, no entanto, o advogado contratado por esse indivíduo descobre uma nulidade do processo. Uma nulidade no processo. Houve uma audiência e o seu advogado não foi intimado para comparecer ao ato. Isso é uma nulidade, cerceou a defesa dele. Ele não pôde ter defesa técnica naquela audiência feita pelo advogado que ele escolheu. Então nós temos aí uma nulidade. Poderia ser manejado um habeas corpus para se anular esse processo? A teor do que diz a súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 693, a resposta é não. Mas eu queria que vocês, meus amigos, percebessem o seguinte: vamos supor que esse mesmo indivíduo se envolvesse numa segunda questão, numa segunda infração penal, praticasse um novo crime. Amanhã não se poderia dizer que ele é reincidente? Amanhã não se poderia agravar a pena dele por conta da reincidência? Amanhã não se poderia determinar a prisão dele porque não é mais primário, afinal já condenado? Então percebam que essa própria súmula do Supremo Tribunal Federal é algo que pode ser perfeitamente questionável, desde que no caso concreto se apresente um motivo sério para mostrar que, embora como regra não caiba a impetração de habeas corpus quando a pena tenha sido de multa, há casos excepcionais que comportam um tratamento diferenciado, uma distinção, exatamente porque nesses casos, apesar de a pena ser de multa, em razão do segundo processo, a pessoa pode vir a sofrer um gravame na sua liberdade de ir e vir, seja porque não poderia apelar em liberdade, seja porque tem a sua pena exasperada em razão da condenação anterior. Não sei se ficou claro para vocês, e esse é um ponto importante. Outra questão importante: o processo redundou em absolvição. Cabe habeas corpus? Vamos supor que o sujeito tenha sido absolvido por falta de provas, mas ele entende que o correto neste caso seria uma absolvição com o reconhecimento da atipicidade do fato. Também aqui não cabe habeas corpus. Ele pode apelar, ele pode ajuizar uma revisão criminal, mas aqui, considerando-se que se trata de uma absolvição, evidentemente não cabe sequer pensar-se na utilização do habeas corpus. Também, meus amigos, o habeas corpus, como eu já procurei salientar na aula anterior, ele não cabe quando se trata de punição disciplinar. Vamos supor que o cabo do exército, ele foi pego bebendo, com a farda toda desalinhada, estava batendo numa pessoa, nem precisa bater numa pessoa não, ele estava bebendo e todo descomposto e sofre uma punição disciplinar de 3 dias de detenção no quartel onde ele presta o seu serviço militar. Ele poderia impetrar um habeas corpus?
a teor do que diz o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 647 do Código de Processo Penal, ele não pode impetrar habeas corpus. Mas atenção, meus amigos, não pode se for para discutir a justa causa, digamos assim, a legitimidade, o mérito dessa punição. Mas aspectos extrínsecos, aspectos formais da punição, ele pode discutir sim. Vamos supor que quem tenha imposto essa punição tenha sido o diretor dos Correios e não o comandante da unidade a qual ele serve. Então, a autoridade que impôs a punição é incompetente. Boa, como é seu nome? Lúlio. A autoridade é incompetente. Neste caso, eu posso, pela via do habeas corpus, questionar um aspecto extrínseco, exterior, formal dessa questão. Mas vamos supor pior, que por conta da bebedeira do cabo do Exército, nosso cabo imaginário, ele tenha sido punido a pena de morte. Opa, não existe essa sanção disciplinar no almanaque do Exército, sobretudo em tempos de paz, ainda mais por conta de uma bebedeira. É possível, nesse caso, então, manejar-se o habeas corpus sem nenhum problema. Pergunta, as 3 primeiras. Meu nome é Gustavo Oliveira, sou auxiliar administrativo. Gostaria de saber o que é habeas corpus preventivo. Meu nome é Michele Pereira, sou estudante, quero saber o que é habeas corpus liberatório. Meu nome é Tairan da Costa, sou estudante e quero saber o que é salvo-conduto. Meus amigos, nós vimos qual é a característica do habeas corpus, a sua celeridade. Vimos que ele tutela a liberdade de ir e vir. Vimos que ele não se presta à discussão de punições disciplinares, a não ser nos seus aspectos extrínsecos. Agora nós vamos falar de coisas, eu diria, mais práticas ainda.